A distribuição normal tem como características fundamentais a média e o desvio padrão, conhecida também como distribuição gaussiana. É a mais importante distribuição contínua. Sua importância se deve a vários fatores. Entre eles, podemos citar o teorema central do limite, que seria um resultado fundamental em aplicações práticas e teóricas, pois ele garante que o mesmo que os dados não sejam distribuídos. Segundo uma normal, a média dos dados converge para uma distribuição normal, conforme o número de dados aumenta. A distribuição normal possui dois parâmetros: a média, ou seja, onde está centralizada, e a variância, que descreve o seu grau de dispersão. A utilidade dessa distribuição está associada ao fato de que aproxima de forma bastante satisfatória as curvas de frequência de medidas físicas. Essa curva é conhecida como distribuição normal ou gaussiana. Distribuição normal, as meninas já explicaram o que é. Bom, na distribuição a gente sempre vai usar essa parábola como padrão, sendo metade dela 50% da probabilidade de algo acontecer. E essa metade também significa a mesma coisa. Bom, a fórmula padrão que utilizamos é essa aqui, z menos x menos mi sobre sigma. O z é a probabilidade que a gente quer descobrir. O x é o valor que será convertido. O mi, ele é a média da população e o sigma é o desvio padrão. Exercício, a gente tem como média número 7, desvio padrão 1,6, e a gente quer saber qual a probabilidade de um aluno tirar menos que 8. A primeira coisa que a gente tem que fazer é substituir todos esses valores na fórmula padrão. Então, z igual a 8 menos a média sobre o desvio padrão. Depois que a gente fizer essa conta, a gente vai chegar nesse númerozinho aqui. E depois de chegar nesse número, a gente tem que vir na tabela de distribuição normal e achar esse valor. Então, 0,6, 0,02. E a gente chega no resultado de 0,2324. Então, a gente descobriu metade da probabilidade dessa tabela. Só que, como ele pede a probabilidade de tirar menos que 8, a gente tem que considerar toda essa metade também. Porque toda essa metade aqui é menor que o número 8. Então, lembra que eu falei que ali em cima, que a metade da tabela representa 0,5? Então, a gente vai pegar 0,5 mais a probabilidade que a gente descobriu, que é igual a 0,7324. Como o exercício pede em porcentagem, a gente vai multiplicar por 100 e vai descobrir que a probabilidade de tirar menos que 8 é 73,24. Bom, agora a gente vai ensinar, através de exemplos, como construir a curva de distribuição normal. Nós vamos usar esse aplicativo chamado GeoGebra Classic. Você pode encontrar ele no site mesmo do GeoGebra e instalar. E ele é totalmente gratuito também. Então, primeiro a gente vai abrir o aplicativo e em seguida a gente vai clicar aqui em exibir. Depois é só clicar na opção calculadora de probabilidades. Primeiro, para a gente conseguir visualizar melhor o gráfico, vamos fechar essas duas janelas aqui. E em seguida, a gente pode ver aqui que nós temos a média e o desvio padrão. E eles a gente vai conseguir preencher com os dados de algum exercício. Agora, vamos usar como exemplo o exercício que mostramos no início do vídeo. Então, a média que a gente tinha era 8, o desvio padrão 1,6 e o P entre 7 e 8. Como vocês podem ver aqui, nós encontramos a área que corresponde à probabilidade, sendo essa probabilidade equivalente a 0,234. E se transformarmos para a porcentagem, será 23,4. Agora, vamos ler este exercício. Admita que o tempo que uma substância, quando ingerida, siga a distribuição normal e permaneça detectável no sangue em média 8 horas e desvio padrão de 2 horas e 22. Calcular a probabilidade de que essa substância permaneça detectável em um paciente entre 7 e 8 horas. Bom, vamos seguir os dados do exercício então. A média, ele diz que é 8, o desvio padrão 2,22 e o P entre 7 e 8.
Portanto, encontramos essa área que identifica a probabilidade. A probabilidade equivale a 0,1738, e se transformarmos ela para porcentagem, teremos 17,38. Vamos ver outro exercício agora. O tempo de execução de um procedimento realizado por um funcionário numa linha de produção segue a distribuição normal com média de 8 segundos e desvio padrão de 2,22 segundos. Calcular a probabilidade de um funcionário levar entre 7 e 11,06 segundos para executar essa tarefa. Este exercício é parecido com o último, porém temos a mudança de 8 para 11,06. Portanto, esta é a área da probabilidade, e a probabilidade, transformando ela para porcentagem, é 58,98. Agora, vamos ao último exemplo. Suponha que o tempo normal de gestação de um tipo de animal acompanhe a distribuição normal com média de 6 meses e desvio padrão de 1 mês. Calcular, usando a tabela da distribuição normal padrão normalizada, a probabilidade de uma gestação durar entre 6 e 7 meses. Bom, segundo o exercício, a média vale 6, o desvio padrão 1 e está entre 6 e 7. Portanto, esta é a probabilidade, a área da probabilidade, e a probabilidade equivale a 34,13, se transformarmos para porcentagem, claro.